Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã, no nome de Jesus, amém? Estamos aqui uma manhã especial, né, para a gente poder ouvir nossas crianças daqui a pouco através de uma cantata, mas antes vamos fazer uma breve reflexão para que a gente possa se situar um pouco em relação a esse período que nós estamos vivendo, que é o período de Natal. Legal? Beleza aí? Ok. Vê bem, se eu posso começar perguntando assim para você, você já fez alguma coisa que você correu muito risco na vida? Sim ou não? Já fez algumas coisas arriscadas na vida? Eu acho que eu já fiz algumas coisas bem arriscadas na vida, né? Um dia, uma delas foi fugir do quartel onde eu era soldado, simplesmente para ir para um piquenique com a minha igreja. Imagina só. É claro, evidentemente, que eu fiquei morrendo de medo de que o pessoal descobrisse, no final das contas, e eu estivesse em cana quando eu voltasse na segunda-feira. Mas eu não posso nem dizer isso, mas vou dizer, graças a Deus, apesar do meu erro, Deus botou a mão em cima e não me permitiu ser punido numa situação como aquela. Nós vamos falar hoje sobre esse tema aqui. Não se iluda, se envolver com essa criança é correr riscos. Não se iluda, se envolver com essa criança é correr riscos. É correr riscos. E é claro, evidentemente, que esse bebê que está aqui do meu lado, ele está representando o nosso Senhor Jesus Cristo na manjedoura, né? Ele está figurando, né? Figurativamente representando Jesus. E aí você pode estar pensando assim, mas que coisa estranha, como é que eu vou correr risco, né? Se eu me envolver com um bebê, não é? Quem corre risco na vida se envolvendo com um bebê? Eu vou dizer assim, qualquer um, desde que esse bebê seja Jesus Cristo. Se você se envolve com ele, você começa a correr algum tipo de risco, com certeza absoluta. Mas vamos entender isso aqui. Existe um pastor chamado A.W. Tozer, que ele diz assim, nós estamos demasiadamente preocupados com a segurança, quando a fé cristã, ela pede riscos. Nós estamos demasiadamente preocupados com a segurança, quando a fé cristã pede o quê? Riscos. Ou seja, o que ele está dizendo é assim, a fé cristã, a fé que nós professamos é uma fé arriscada. Nós corremos riscos quando se trata de ser cristão, de ser um servo do Senhor. Olhando direitinho a história do cristianismo e olhando mais direitinho ainda a história do menino Jesus, do bebê Jesus, da criança Jesus, historicamente falando, o se envolver com esse menino, com esse bebê, era algo altamente arriscado para todos aqueles que tiveram contato com ele. Eu não estou falando aqui do homem Jesus, eu estou falando mesmo do bebê Jesus. Era arriscado ter contato com ele. Eu quero provar isso para vocês, mostrando exatamente como aquelas pessoas que se envolveram com Jesus, que estiveram presentes na história do bebê Jesus, elas correram riscos e seríssimos riscos no seu viver, no seu dia a dia. Primeiro deles, nós vamos ver aqui, é os riscos de Maria, que é aquela frase que eu citei para vocês, né? Nós estamos demasiadamente preocupados com a segurança quando a fé cristã ela pede riscos. E o primeiro risco que nós queremos falar são os riscos de Maria. Maria, evidentemente, mãe de Jesus, diretamente e radicalmente envolvida com trazer esse menino ao mundo. É claro e evidentemente que ela é a primeira, portanto, a correr riscos, seríssimos riscos, ao se predispor a ser mãe do menino Jesus. Aliás, é bom até dizer que, para a gente começar esse papo aqui dos riscos de Maria, não é uma boa ideia engravidar antes de casar, viu? Não é o caso de Maria esse, ou não é? Sim ou não? Sim. Todos vocês conhecem a história, não conhecem a história? Maria era noiva de Deus, Maria era mulher de Deus, ela era noiva de José, não é assim?
era pré-casada, vamos dizer assim, com José. Então, essa coisa de engravidar fora do casamento é complicada, difícil, né? E esse foi um primeiro risco que ela assumiu quando ela disse sim para Deus. Que se faça em mim, ou que se cumpra em mim a tua vontade. Foi o primeiro risco que ela correu. E um risco seríssimo. Eu digo assim, direto e radical, muito sério, extremamente sério. Sabe por quê? Porque existia uma lei em Israel que dizia assim, olha, se a mulher engravidar fora do casamento, se a mulher tiver um filho antes de casar-se, ela vai passar por maus bocados. Deuteronômio, capítulo 22, versículo de 22 a 24, diz assim, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Tempo difícil aquele. Hoje em dia tem um bocado de gente morta por aí, né? Essa altura dos acontecimentos, né? O texto continua dizendo assim, assim tirarás o mal de dentro de Israel. Se houver uma moça virgem, aí era o caso justamente de Maria, desposada com algum homem, ou seja, noiva de algum homem, que já era considerado com casamento, e um homem achar na cidade, a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarás até que morram. A moça, portanto, não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim você vai tirar o mal de dentro de você e vai matar os dois de forma apedrejada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que quem se envolve com aquele bebê corre riscos. Maria se envolveu, não se envolveu? Disse sim, não disse sim? Correu, portanto, esse risco de ser morta apedrejada. Você já imaginou que é ser morto apedrejado? É muito complicado, né? É muito difícil, é extremamente doloroso, com certeza. Portanto, para Maria, aquele bebê representava um altíssimo risco de vida naquele instante. Não só porque, naturalmente, toda e qualquer mulher, quando engravida, ela corre um risco de vida, é natural, é normal que isso aconteça, mas porque havia essa lei em Israel que dizia assim, olha, se uma jovem virgem engravidar antes de casar, ela e o sujeito que engravidou ela, todos os dois vão ser mortos apedrejados na porta da cidade. E mais ainda, Maria também corria um outro risco, o risco de ter a sua reputação assassinada. Mesmo que a comunidade resolvesse perdoá-la, mas a reputação dela jamais voltaria a ser a mesma. Não havia essa condição. Ela sempre ia ser vista como aquela mulher que engravidou antes de casar. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, Maria, quando se envolveu com o bebê Jesus, correu ou não correu riscos? Correu. E seríssimos riscos. De perder a sua reputação ou de perder a sua vida. Mas também, a gente pode andar um pouquinho mais nessa história e a gente vai ver que aqueles amigos chamados de magos, de sábios, não é? Conforme Moisés falou ainda há pouco aqui, vocês viram ele exatamente falando sobre isso. Aqueles amigos que vieram do Oriente também correram riscos ou não correram riscos? Ao se envolver com esse bebê, correram risco ou não correram? Correram sim risco, né? A sabedoria, e eles são chamados de sábios também, a sabedoria nos ensina a não correr riscos. Mas a postura desses homens, que naturalmente são sempre reportados como sendo três, apesar de que a gente não tem essa informação segura, biblicamente falando, apesar de eles serem sábios, inteligentes, pessoas cultas, que entendiam dos céus, das estrelas, da astronomia, apesar de tudo isso, eles não agiram como sábios desde o início da sua jornada. Por que não? Porque olha só, em primeiro lugar, imagine que esses homens eles fizeram uma viagem que, se foi da Babilônia até Jerusalém, esses homens percorreram uma distância de cerca de 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros é pouco ou é muito?
É muito. É chão. Bote chão nisso, né? 1.200 quilômetros percorridos praticamente a pé. É fácil isso? A gente diz assim, 1.200 quilômetros hoje, né? Acho que dá uma distância mais ou menos daqui em Fortaleza. Fortaleza eu acho que é 800 quilômetros, ou 1.000 quilômetros, não sei. Mais ou menos isso. Agora imagine você saindo daqui para Fortaleza a pé. A pé. Hoje a gente chia indo de ônibus ou indo de carro. Imagine, portanto, indo a pé. É risco ou não é fazer uma viagem dessa natureza naquela época, sem conforto nenhum, sem lugar para onde se hospedar, dormindo no descampado, pelo meio do caminho? De carro dá 12 horas, imagina andando. É complicado. É risco ou não é? Se arriscaram ou não se arriscaram? Mas segunda coisa que mostra que eles foram sábios, mas não tão sábios assim. 1.200 quilômetros a pé, ou no lombo de um jumentinho, no máximo, né? Que podia se ter naquele instante. Mas imagine que esses homens também carregaram consigo uma mini fortuna. Foi ou não foi? Não foi dito aqui por Moisés ainda há pouco? Quase que ele pregava o que eu ia pregar hoje. É a sintonia fina, né? Imagine, eles viajaram esses 1.200 quilômetros praticamente a pé, com uma mini fortuna dentro do bolso. Ou então, se fosse o caso, no lombo de um camelo. Foi dinheiro suficiente para manter Jesus e a sua família durante um bom tempo no Egito. Então, imagine você dizer assim, eu vou fazer essa viagem daqui para Fortaleza a pé, eu ainda vou levar 500 mil reais no meu bolso. É risco ou não é? É arriscado ou não é? É muito arriscado, é muito complicado, com certeza absoluta. Mas o risco da vida, no caso deles, o risco aumenta mais ainda, porque quando eles chegam em Jerusalém, o que é que eles fazem? Eles como que... Eu vou usar uma expressão aqui que eles me desculpem quando eu chegar no céu e encontrar com eles, né? Assim, abestalhadamente, eles chegam em Jerusalém e dizem assim, onde é que está aqui o rei do judeu que nasceu agora há pouco? Alô? Alô? Quem era o rei de Jerusalém? Quem é que mandava em Jerusalém? Herodes. Aí o cara chega perguntando quem é o rei de judeu que nasceu agora há pouco. É claro que Herodes vai gostar disso. Vai dizer assim, legal, que coisa boa, bonito, nasceu um rei de judeu, onde é que ele está? Eu quero... Vai rolar esse papo, essa conversa vai ser verdadeira, vai ser honesta, sincera, franca? Claro que não, evidentemente que não. Então, o texto diz assim que quando eles chegam em Jerusalém, Herodes e toda a cidade ficaram perturbados. Ou seja, tocou fogo na cidade. O alvoroço aconteceu, a coisa ficou complicada, eles começaram a correr mais riscos ainda, e agora riscos de vida. Herodes podia chegar e dizer assim, que história é essa de rei de judeu aqui? Vamos calar a boca desse pessoal aqui, vamos botar tudo no xilindró, na cadeia, e expulsar da cidade, que é o melhor que a gente faz. Entende o que eu estou dizendo? Enfim, mais riscos eles correram exatamente nesse instante. Consequentemente, somado ao risco da viagem a pé, ao risco de carregar uma grande fortuna, ao risco agora de chegar e ser propagador de uma notícia que põe polvorosa toda uma cidade e o governador da cidade, consequentemente. Enfim, eles passaram a correr um risco tão sério de vida que depois que eles encontram Jesus, o que é que acontece? Eles são orientados a voltar por um outro caminho, que não é aquele mesmo caminho que eles vieram anteriormente, que passava por Jerusalém. Tem um pastor chamado Davi Prato que ele diz assim, seguir a Jesus significa assumir riscos com a nossa vida, nossas posses e nossas prioridades. Ouviu? Vou dizer de novo. Seguir a Jesus significa assumir riscos
com a nossa vida, com as nossas posses e com as nossas prioridades. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Tem sido assim a minha vida, a sua vida. A gente tem deliberadamente, voluntariamente corrido riscos porque a gente tem uma relação com Jesus, porque a gente conhece Jesus, porque a gente está com Ele, sim ou não? É uma boa pergunta para a gente fazer nessa hora aqui. Mas também tem um terceiro personagem muito importante nessa história que também correu riscos. Quem é ele? José, o pai de Jesus. É claro que ele é um dos personagens principais dessa história. José era noivo de Maria. Está no centro, no epicentro desse tumulto inicial, que é justamente a gravidez de Maria. E ele é cobrado dentro desse contexto, por essa situação, é cobrada uma postura dele. O que é que, na verdade, o noivo vai fazer na hora que a sua noiva aparece grávida? E ele sabe que não é dele. Ou seja, José fica, na verdade, naquilo que a gente chama de entre a cruz e a espada, não é? Ou seja, se por um lado ele ama Maria e não quer prejudicá-la, por outro lado, ele não pode deixar que a coisa corra do jeito que está correndo, porque as pessoas simplesmente não vão aceitar isso, vão cobrar dele isso. Imagina essa configuração, esse desenho, mesmo hoje, na atualidade, dentro de uma família. O que diria o pai e a mãe de José? Tu vai casar com ela mesmo, é? Tu é besta assim, é? Tu ainda vai permanecer com isso, é? Vocês já ouviram alguém falar assim? Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? O drama de José não é um drama externo, mas é um drama interno, interior, complicado, difícil para ele nesse instante. Entende o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, José, quando a gente diz assim que ele fica entre a cruz e a espada, a gente não está falando de uma coisa simbólica, mas a gente está falando de uma coisa que mexia muito com ele por dentro. O que fazer? Triste, decepcionado. Ele poderia condená-la à morte, simplesmente acusando ela de adultério e nada mais do que isso. E simplesmente ela poderia ser morta apedrejada. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ele podia tomar essa decisão, mas ele não tomou essa decisão de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o texto bíblico, ele menciona duas características de José. Quais são as duas características? Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 1 e capítulo 2 de Mateus, viu? Quais são as duas características? Primeira característica, o texto bíblico diz assim: José, noivo de Maria, era um homem justo. Primeira característica é essa. Ele era um homem justo. Logo, ele não poderia colocar em risco a sua justiça, mas também ele não queria envergonhá-la através de uma separação que fosse pública e que a expusesse, como naquele momento ali. Que sinuca de bico, que confusão, que coisa difícil de arrumar. Quando a gente está contando a história aqui, caso passado depois, é muito fácil para a gente, né? A gente já sabe o que aconteceu, né? Aí é muito simples de imaginar, eu também faria, não. Mas na hora, zero bala na frente da gente, sem a gente perceber nada de desdobramento que poderia acontecer ali, aí é muito difícil tomar qualquer decisão. José, portanto, era um homem justo. A justiça dentro dele dizia assim: isso não pode ficar assim, isso tem que ter uma consequência. Maria tem que ser punida. Mas, por outro lado, eu a amo e não quero deixá-la envergonhada ou numa situação pública complicada e difícil. Entende o que eu estou lhe dizendo? Aí vem a segunda característica de José, porque o texto bíblico diz assim, que diante dessa situação arriscada, enquanto José
pensava. Eu gosto muito desse trechinho do versículo. Diante dessa complexa situação arriscada, o texto diz: José pensava. O que eu vou fazer? Qual é a situação? Que caminho? Minha gente, diante de situações complexas, a gente tem que pensar. E não sair agindo de maneira atabalhoada, de qualquer forma e de qualquer jeito. Porque podemos ter seríssimas consequências diante dessas situações complexas. Aí sim o texto diz que enquanto ele pensava, Deus olha para ele e diz assim: eu vou tirar você dessa sinuca de bico. Eu vou tirar você dessa situação. E manda um anjo falar com ele, e o anjo diz assim: olha, não tema receber Maria, não tenha medo de receber Maria, não tema receber Maria, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo, e você vai cuidar desse menino, você vai cuidar dessa criança. Aí José alivia o coração, aí as situações de risco passam a ser outras diferenciadas. Por quê? José deixou de correr risco? Não. Próximo risco que ele correu foi qual? Fugir para o Egito. Tornar-se um fugitivo. Meio que passando de largo pelas tropas que iriam em busca dos meninos de menos de 2 anos para os matar. Correu risco ou não correu risco? Mais uma vez correu risco. Correu o risco de morar numa terra estranha, diferente, que não era dele, durante muitos e muitos anos, seguramente mais de 20 anos, talvez mais de quase 30 anos, mas ele estava fazendo aquilo que Deus tinha ordenado para ele, mesmo correndo riscos. Você entende o que eu estou dizendo quando eu digo assim, que quem se envolve com esse bebê corre risco? É verdade ou é mentira? Maria correu risco? Sim. Os sábios correram risco? Sim. José correu risco? Sim. Para a gente concluir, eu quero dizer assim, há um outro personagem que, ao ter contato com aquele menino, também passa a correr risco. Esse indivíduo se chama de Herodes, não é? Herodes. Herodes, ouvindo a voz das multidões, das pessoas, o burburinho na cidade, ouvindo que tinha nascido um rei dos judeus, a partir dessa situação ele diz assim: isso não pode ficar desse jeito, porque isso é um risco para mim. Eu vou estar correndo risco. Eu tenho que prestar conta a Roma. Como é que eu vou dizer que eu sou governador daqui se tem um rei que nasceu agora? Não tem lógica isso, a gente tem que descobrir esse negócio, arrumar esse negócio aqui. O que é que ele faz em primeiro lugar? Reúne todos os sacerdotes, principais sacerdotes, e os escribas, ou os mestres da lei, e busca racionalmente. Me diz aí, que história é essa de um rei dos judeus? Onde é que vai ser isso? De que maneira vai ser isso? Como vai ser isso? Ele faz uma reunião para se assenhorar da situação. Segundo, ele chama os sábios até ele numa reunião secreta, em segredo. Diz assim: e aí, como é que é essa história? Vocês vieram parar aqui como? De que jeito? Por quê? Quanto tempo vocês estão viajando? E os sábios, inocentemente, colocam para ele tudo aquilo que tinha acontecido com a vida deles, desde o dia que eles viram a estrela lá no Oriente. Em seguida, Herodes mente. Primeiro, ele racionaliza e procura as informações. Segundo, ele conspira. Terceiro, ele mente. E ele diz para os sábios assim: olha, vocês vão, procurem o menino, e quando vocês acharem esse menino, vocês me dizem onde é que ele está, porque eu vou lá adorá-lo. Olha, que coisa fofa, que gente boa, que, né? Gente fina, pessoa sem maldade no coração, né? Eu vou lá
adorá-lo. E por último, quando ele percebe que foi enganado e que os sábios não vão voltar, ele promove a matança das crianças de Jerusalém e de todos os arredores de Jerusalém, de 2 anos para baixo. Uma matança que a gente não tem ideia de quantas crianças foram. Não se tem essa informação. Porém, a gente sabe que não foram tão poucas crianças assim. Apesar de que Jerusalém naquela época não era uma cidade tão grande, nem os seus arredores, mesmo assim não havia nenhum controle de natalidade na época e as mulheres tinham filhos naturalmente. Quanto mais filhos tivesse, melhor seria para a família delas. Entende? Então, foi uma matança bem significativa nesse instante. Ou seja, foi um risco até para as crianças que nasceram mais ou menos na mesma época de Jesus, estar perto de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, até para quem era inocente e não tinha nada a ver com o assunto, correram riscos e alguns morreram também. Você entende porque o título da minha reflexão hoje é Não se iluda. Envolver-se com esse bebê, com essa criança, é arriscado. É ou não é? Mas, talvez Jesus Cristo tenha vindo justamente por isso. Para nos ensinar a viver perigosamente com Ele. Amém? Amém. Porque é melhor você viver perigosamente com Jesus do que você viver sem Jesus. Esse é o risco maior de todos que a gente pode passar. Porque se a gente vive a nossa vida inteirinha sem Jesus, com medo de correr riscos, porque está envolvido com Ele, pode ser que a gente passe a nossa eternidade inteirinha sem Ele. Aí é muito pior. Aí é bem pior. Portanto, meus queridos irmãos e amigos que me ouvem nessa manhã, é preciso que a gente ouça aquilo que o próprio Jesus Cristo disse. E Ele não engana ninguém. Ele diz, olha só, não haverá, se você quiser estar do meu lado, não haverá situação confortável. Não haverá situação cômoda. Não haverá situação onde você se sinta no apogeu de toda a glória possível, porque a sua vida vai ser um tapete vermelho sobre o qual você vai passar de maneira maravilhosa e fantástica. Essa vida com Jesus não existe. Viver com Jesus é arriscar-se. Não existe outro modo de viver com Ele a não ser correndo riscos. Não existe zona de conforto. Não existe zona confortável nem cômoda quando se está com Jesus, o nosso Senhor. Por isso o próprio Jesus diz, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo no nome de Jesus. Mas você tem que perseverar até o fim. Riscos sempre haverão, sejam eles quais foram, de ser mal compreendido, de não ser compreendido, enfim, de ser rejeitado, de ser botado de casa para fora. De vez em quando a gente ouve algumas histórias que alguém se converteu, né? E alguém entregou a vida a Jesus e a família disse, se você permanecer com essa decisão, eu lhe expulso de casa. É um risco, mas vale a pena esse risco. Vale a pena esse risco. Por quê? Porque viver sem arriscar, estar com Jesus, é a pior de todas as vidas possíveis. É por isso que Paulo também vai dizer, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Todos quanto querem viver com Jesus vão ser perseguidos. Mas vale a pena essa perseguição. Vale a pena viver assim. Porque é viver com Deus para sempre.
é viver com Deus para a eternidade inteira. Estamos nós dispostos a arriscar, sim ou não? Estamos nós dispostos a arriscar, sim ou não? Sim. Dispostos a arriscar a nossa reputação? Eu já trabalhei em alguns lugares assim bastante finos, bastante arrumados, lugares top, que você fica perguntando assim, eu vou dizer aqui que eu sou pastor, sim ou não? Ou no exército também, né? Quando eu servi o exército também tinha esse problema, tinha essa dificuldade. Você chegar no exército e dizer assim, eu sou crente. Cara, era você assinar a sua sentença de chacoalhação desde o dia que você entrou até o dia que você fosse sair. Porque simplesmente as pessoas não me respeitavam de jeito nenhum. Quando eu estava prestes a fazer a minha primeira faculdade, as pessoas sempre diziam assim, olha, vai para a faculdade, vai deixar de ser crente. Porque é risco você dizer numa faculdade que você é cristão. Porque você vai ser chamado de retrógrado, de tradicional, de burro, de gente que não entende das coisas. Conservador, tradicional. É risco. É risco. Mas se você está envolvido com esse menino Jesus, vale a pena esse risco. Se você tem uma experiência com esse menino Jesus, vale a pena esse risco. Esse risco é a coisa mais abençoada que pode existir. Eu quero finalizar com uma frase de um autor chamado Oswald Chamberlain, que ele diz assim, a fé nunca sabe onde está sendo levada, mas ama e conhece aquele que está a levando. Isso é uma fé que aceita riscos. A fé é assim, é desse jeito. A gente não sabe aonde está sendo levado. É a fé que nos leva. A gente não sabe. Mas a gente sabe e conhece aquele que nos está levando. Por isso, a fé, ela sempre vai envolver riscos. Riscos esses que eu digo para vocês, com certeza vale a pena correr. Porque você vai estar correndo atrás de Jesus, o nosso Senhor. Curve sua cabeça. Diante dessa reflexão, dessa mensagem, que você possa ter um momento a sós com Deus nesse instante. Você possa, nesse momento, nesse instante, orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, tu sabes que eu tenho medo de correr riscos, mas vale a pena correr risco quando se está ao teu lado, Pai. E aí fale com Ele, converse com Ele, feche seus olhos, converse com Ele nesse instante.